Vamos respirar bem profundamente. Vamos sentir toda a espiritualidade do Hospital Santa Cruz. Sentindo todos os espíritos amigos que conosco estudam. Nesta caravana, nessa egrégora de amor, de fé, de esperança, que possamos ter uma tarde de estudos, de muita harmonia, com muito equilíbrio, com muita esperança. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos na página 80, que não é para todo mundo, né? De repente, Jurema parou em frente à Anésia, olhou fundo em seus olhos e disse: Esse que essa fia é minha protegida. Sou mesmo, caboclo, respondeu Anésia timidamente. A fia já acendeu lume, vela, com minha mão no terreiro e senti uma fé que esqueceu no tempo. Essa fia é minha protegida de Pemba. Pemba a gente já tinha visto anteriormente, são as pessoas que trabalham na Umbanda. Não é verdade, fia? Sim, é verdade, Jurema. Eu me lembro disso. E a fia não vai voltar para a tenda de Axés, casa de um bandista, de onde saiu? Como assim, Jurema? Olha aqui, bem fundo, no olho de Jurema, fia. Anésia fixou seu olhar no olhar da cabocla, que disse em voz firme. Anésia foi fia fraca de vontade. Mudou de religião para fazer a vontade do marido turrão. Seu marido prendeu sua vontade, fia. Cabocla fala a verdade, fia. Anésia ficou sem graça e com a fala e sem saber explicar a razão caiu em um choro compulsivo, dizendo descontroladamente em voz alta: Eu amo a Umbanda, eu amo os caboclos, eu amo a atabaque, eu amo esse lugar, não me tire daqui, não me tirem daqui nunca mais. E a cabocla, nessa altura da catarse, todo mundo entende o que é uma catarse? Catarse é quando a gente fala da gente mesmo. A gente está falando de nós mesmos, mas a gente não compreende que é nosso. Ficou complicado? Não, pega no dicionário que fica mais fácil aí. É quando você põe para fora tudo aquele conteúdo que nem você se dava conta. Você vai começar a falar, 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 falar. Pode vir com choro, pode vir muita coisa, um discurso muito forte. E aí, de repente, você percebe aquilo que você falou. É como se você tivesse posto para fora. Você limpou coisas que Ó, talvez você nem percebia. e nem tinha um conhecimento, né? Na Exatamente. catarse, catarse, na religião, medicina e filosofia da antiguidade grega, libertação, expulsão ou purgação do que é estranho, a essência ou a natureza de um ser e que, por isso, o corrompe. A gente não tem esse conhecimento. Então, quando a gente tem esse tipo de coisa, nesse choro, essa compulsão, vamos dizer assim, a gente depois fica extremamente leve. Mas a gente não tinha esse conhecimento. E aí, só depois, se a gente tiver realmente nessa busca do autoconhecimento, a gente vai entender que a gente fez uma catarse. Porque senão a gente também vai ficar. Ah, passou. Vai achar que foi um envolvimento espiritual e não foi. Era aquilo que a gente. Ou que foi um Oi? chilique, né? Ou que foi um chilique, né? Não, não foi um chilique, você libertou algo seu que você não tinha consciência, mas Era que é seu. seu. É seu. Faz parte da sua essência. Alguém já fez alguma catarse na vida? Várias. Na terapia, então. Se a pessoa não tem consciência Que de que fez? isso acontece, de que isso existe, vai fazer e não vai nem perceber que está fazendo. Exatamente. Meu microfone falhou, eu não entendi o que é. O que é catarse?
Catarse é aquilo que você coloca para fora, num choro, numa briga, aquilo que está dentro de você. É seu. Só que você acha que você perdeu a paciência, você acha que é um envolvimento espiritual se você não estiver fazendo o seu autoconhecimento. Entendi. Entendeu? Mas isso é uma catarse e é você, é seu, não é de ninguém, é seu. E é isso que o Sérgio estava falando. Se você não tem esse conhecimento, se você não Sabe que a catarse existe? que a catarse existe, você vai achar que, como diz Renata, deu um piti, né? Mas não, é você trabalhando com você mesmo, com o seu interior. Oi, Tipo um Silviane. desabafo? Tipo um desabafo que a gente faz? Não é É desabafo. além. Desabafo é alguma coisa que você faz quase consciente de alguma coisa que está te oprimindo internamente. Esse é o desabafo. Catarse não, é você pôr para fora alguma coisa que lá está no seu interior e você nem tem conhecimento e isso está te oprimindo e você nem sabe disso, né? Entendi. Por exemplo, Coisa a mais Valéria profunda. pode falar isso. A Valéria pode falar melhor do que eu sobre isso, mas boa parte dos médiums, quando começam a trabalhar a mediunidade e fazer incorporação, boa parte do que eles fazem é catarse. Na verdade, os espíritos que se aproximam têm dentro dele tem o mesmo tipo de sentimento que o médium tem, então o médium põe mais para fora o que é seu do que é do espírito. A gente tem 15 anos de trabalho espírita, para limpar através de catarse, para depois a gente estar trabalhando plenamente. Vocês sabem da história que Chico Xavier escreveu, acho que 9 ou 10 livros, que Emmanuel falou, joga tudo fora, porque agora você está pronto para começar a escrever, né? Isso tudo é seu. Nossa, Isso é tudo seu, pode jogar fora, que agora a gente vai começar o trabalho. Mas, não, isso é seu. Isso é uma catarse. Isso é o que a gente tem. Chico Xavier, hein? Então não se preocupem, não. Se você... Quando a gente fala do médium, eu sempre falo, mesmo assim, eu falo que eu vou ter que trabalhar o dobro, mas eu sempre falo. Os primeiros anos, os primeiros 15 anos, a gente está se acertando. Então, o irmãozinho que vem lá é a forma que a gente tem de limpar o que tem aqui. Olha, gente, não é que você não está manifestando um espírito. É que para você vem um espírito que manifesta aquilo que você tem dentro de você. Aí você limpa e depois você começa a sua rota de evolução. Mas eu falo assim, todo mundo vê o lado negativo, então eu vou trabalhar 15 anos. Gente, olha a misericórdia de Deus, 15 anos a gente vai estar o quê? Cuidando de nós mesmos e cuidando do outro. A misericórdia de Deus é perfeita. O trabalho mediúnico é perfeito. Não tem nada errado. Mas pronto, vamos ficar quietos agora. Vamos ficar tudo mudo. Nunca vou... Né, Virginia? Virginia, eu sempre avisei. Eu sempre avisei. E era uma aula que todo mundo ficava mudo. Aí na outra aula Ninguém já falava nada. tava Tudo quietinho. tudo quietinho. Ninguém abria nem mais a boca. Eu sentia um arrepio. Os anjos. Mas é verdade, isso acontece com todos nós. Com todos nós. Então, algo mais? Eu tenho o último parágrafo aí. Passado 2 anos de sua retirada do serviço de incorporação e da eliminação forçada de vários rituais que sustentavam sua fé vigorosa, Anésia tombou em depressão. Olha, entenda bem essa primeira frase aí. Ela foi retirada de um trabalho que fazia bem para ela e eliminou rituais que davam base para a fé dela. Tá? Tem alguém fazendo barulho. Nunca mais foi a mesma mulher, alegre e disposta. Teve sua vontade, sua escolha e seu desejo sufocados. Pela vontade do marido.
pela vontade do marido, mais esclarecido, entre aspas, né? Porque se a pessoa é mais esclarecida, ela nunca vai forçar ninguém a fazer alguma coisa que está na sua própria vontade, né? E aí eu acho que o mais importante disso tudo é ela queimou uma etapa, desrespeitando sua caminhada evolutiva. Pode até ser que para ela o futuro seria trabalhar numa uma linha espírita diferente da Umbanda. Mas ela precisava passar pela Umbanda para fortalecer a fé dela, para ela ter dar um passo que permitisse ela ir para uma outra linha de espiritismo de uma forma mais sustentável, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente não deve se sentir obrigado a deixar de fazer alguma coisa que a gente acha que é certo porque alguém falou que é errado. A gente tem que aprender com o nosso próprio esforço. A gente tem que escutar. É claro que a gente tem que escutar tudo que todo mundo diz. E a partir daí a gente começar a procurar para ver se a gente está no lugar certo ou não. Mas só quando a gente decidir que a gente está no lugar errado é que a gente deve mudar. Porque senão a gente pula essa etapa que ele falou aqui, né? Porque é aquilo que a gente tem que lembrar, né? A gente está falando dos preconceitos, né? Dessas crenças que temos. Nós estamos falando de um planejamento que fizemos no plano espiritual junto com os nossos tutores, com todo mundo. E de repente, quando a gente encarna, né, a gente vai ter as dificuldades, porque não vai ser férias. Nós estamos aqui na Terra para uma escola. E aí a gente acaba cedendo. Porque a gente vai receber pressão de todos os lados. Seja aonde for a gente vai estar, porque a gente está em aprendizado. Então vai ser quem a gente fala assim, quem trabalha em assistência espiritual, sabe que na hora que a gente vai começar o trabalho, é a hora que filho chama, toca telefone, toca campainha, dá BO no trabalho, tem que encerrar aquele trabalho naquele momento. Acontece um monte de coisa, porque são os nossos testes. Até a gente firmar e falar, não, eu vou e depois eu volto. Eu passo a madrugada, mas eu faço o meu trabalho. Aí as coisas começam um pouco a mudar. Mas a gente tem que fincar os dois pés, porque senão a gente não vai. E a gente sempre vai ter alguém, alguma coisa que acontece. É assim ou não? Aqui em casa era luz. É verdade. Sérgio Leme mudou tudo. Colocou um monte de aparelhos. E falta luz na casa, mas não falta luz nos computadores. Pra vocês terem uma ideia, acabou de faltar luz aqui, energia elétrica aqui em casa agora e a gente continuou. Funcionou. Funcionou. Como que é? Um gerador? É um no break. É um no break. Ah, Gente, segura, não né? sei de quem é o gol, mas vamos continuar aqui. Palmeiras tá ganhando. Eu marquei um parágrafo depois. Começa assim: Anésia não se respeitou, não viveu o que precisava e precisou escutar a voz de quem E preferiu. preferiu escutar a voz de quem lhe compartilhava a sagrada tarefa no lar. Sua frustração, seu vazio interior em função de abandonar aquilo que lhe conectava com seu Deus interior, com sua fé profunda e sólida, abriu campo para a dor da revolta muda. A depressão tirou o brilho dos últimos dias de Anésia. Na realidade, a gente está falando muito do trabalho espírita, né? Mas isso acontece com todas as coisas da nossa vida. Com tudo da nossa vida. Então, a gente precisa tomar cuidado se as pessoas não estão falando para a gente mudar de atitude, mudar de forma, mudar de conceito de vida, porque elas acham que aquela forma que elas estão pregando é certa. E se a gente faz isso, a gente elimina a base daquilo que nós somos. Né?
Solange fala do marido dela o tempo inteiro, né? Mas ele ainda não enxergou. Ele não enxergou a coisa da forma como você enxerga. Por isso ele faz, ele vai tentando, as coisas vão entrando em conta-gotas, né, no interior, até ele perceber que, puxa, isso daqui é importante para mim. Mas até lá, nós não podemos forçar as pessoas a serem diferentes, porque senão ela perde a base daquilo que ela entende o que é certo, né? E uma coisa que eu gostaria de complementar: a depressão tirou o brilho dos últimos dias de Anésia. Lembra do escutando o sentimento? O que que é a depressão? É quando a gente vai contra a Deus, não é verdade? Aquilo que foi colocado. E o que que tinha sido, qual era o planejamento dela? Ó, eu vou trabalhar na Umbanda, eu vou me desenvolver, vou fazer lá as coisas. Aí ela foi tolhida. E aí o que que ela teve? Ela ficou deprimida porque ela não teve a aceitação disso. Ela teve a aceitação da palavra, mas não do sentimento. A depressão, eu tô lembrando do escutando sentimentos que trazia o que era a depressão. Era quando a gente não aceita o que está acontecendo com a gente. A aceitação da palavra não existe, né? A aceitação da palavra chama-se máscara. A máscara que você coloca para ser aceita perante o outro, né? Então, quando a pessoa que está com depressão, ela não quer fazer aquilo. Ela não está aceitando. Mas ela também não dá aquele impulso para ela reagir e falar: não, não é isso que eu quero. Então fica naquelas máscaras. Aí ela mascara a situação, É isso aí. transforma-se. Né? Faz Aí sentido. alguém pergunta, tá tudo bem? Ela, tá, tudo bem. Mas por dentro. Eu que estava pensando aqui enquanto a Valéria falava, num exemplo legal, porque eu falei que a gente está falando sobre espiritismo, sobre religião aqui, né? Mas, por exemplo, a gente tem um filho, a gente cria os nossos filhos, eles crescem, aí eles se tornam adultos e começam a viver a vida deles. Aí, de repente, ele começa a tomar decisões que não são aquelas que a gente julga a melhor, a mais acertada. Aí a gente vai lá, de alguma forma, força ele a tomar um caminho diferente na vida dele. Só que aquelas decisões, elas são tomadas baseadas naquilo que ele é. E aí a gente fala para ele tomar uma decisão diferente e ele toma. Imagina a frustração desse filho vivendo uma vida que não é a que ele escolheu. Vocês compreendem? E toda a experiência que ele ia ganhar vivendo a vida que ele teria escolhido, ele deixa de ter. Então, no final da vida, ele vai estar frustrado, sem viver as experiências. Sem viver as Jogando na experiências. nossa cara, né? Eu não sou feliz por sua culpa. Às vezes ele não faz isso Mas plenamente, mas ele tem esse sentimento dentro dele, né? às vezes ele nem percebe isso, mas chega no fim da vida, ele é uma pessoa que se sente fracassada na vida. Ele não culpa ninguém, ele se culpa a si mesmo. Na verdade está certo, né? Porque foi a escolha dele. A escolha dele baseado na pressão externa. Mas aí, assim, é onde que a gente fala, nós podemos mudar. Querer é poder e a gente pode. A gente não precisa agredir o outro, mas a gente pode chegar pro outro e falar assim, ó, meu limite chegou, eu preciso fazer outra coisa. Para mim tá difícil. E a gente pode, na conversa, mostrando os sentimentos, entrar e ser sincero com a gente mesmo. Mas se a gente continuar num ritmo de omissão, a gente vai piorando cada vez mais o nosso caso. E a gente vai desencarnar totalmente depressivo. E imagina, né? A criança, né? Adolescente que quer ser engenheiro, mas o pai e a mãe obrigam a ser advogado. É isso aqui. Aquele espírito talvez tenha nascido para ser engenheiro, porque é aquilo que ele se especializou em várias encarnações, inclusive no plano espiritual. Aí os pais forçam ele a ser advogado. Chega no final da vida, como que esse espírito tá? Ele viveu a vida e se sentiu fracassado. Tudo bem nesse capítulo 8? Podemos encerrar? Podemos. Valéria, posso dar um exemplo? Pode. Um exemplo? Aquele filme Sociedade dos Poetas Mortos, que o rapaz queria ser ator e o pai queria que ele fosse médico.
O pai fez que fez, tirou ele do palco, ele se matou. É, porque não aguentou, né? Não. Era um fracasso. Esse é o limite da Da frustração. Da frustração, frustração, da depressão, né? da depressão, é isso Da aí. depressão. Gente, eu pedi nesse daqui, vamos prestar atenção? Acolha os seus obsessores com muito amor. O afeto e a gentileza são como a camada de ozônio da alma, que a protege contra os raios destrutivos da insensatez alheia. Toda vez que oramos para afastar um obsessor de nós, na verdade, criamos uma reação e energeticamente oferecemos campo para maior aproximação. O efeito é contrário ao desejo na oração. Tudo bem até aí? Aí você fala, pô, você pede pra gente orar e aí? Não vou estranho, orar né? mais, pô. Vai grudar em mim? Estranho. Assim, é estranho, mas é a verdade. Porque assim, o Deus, quando você ora para Deus pedindo alguma coisa, ele não dá o que você pede, ele dá o que você precisa para obter o que você quer. Certo? Então, se você pede para Deus que você quer se livrar daquele obsessor, o que ele faz? Ele torna vocês mais juntos para que os dois aprendam e a obsessão acabe. Porque o obsessor é isso, né, gente? A gente precisa compreender o que é um obsessor. É um irmão que em algum momento fizemos algo juntos e saímos prejudicados. Ele, nós, teve algo assim, um aprendizado lá que ficou pendente. Ele nos encontra, estou encarnado, e ele está no plano espiritual. Ele nos encontra, vem cobrar. E aí? O que eu faço? Manda ele embora? Faço um trabalhinho e manda ele embora? Não vai ser assim. Não seria a justiça de Deus, não teria isso. Porque se foi permitido por Deus ele ficar ao nosso lado, é para esse aprendizado. E é isso que a gente precisa compreender. Então, assim, por isso que eu falei, vamos conversar juntos, vamos fazer essa lição devagar para que a gente tenha essa compreensão. Existem vários livros que dizem assim, né? O Espírito fala assim: finalmente te encontrei novamente. Agora você vai ver. O que significa? Que ele já foi afastado em algum momento e agora encontrou de novo a pessoa encarnada para poder obsediar. Somente quando os dois resolverem a pendenga que tem entre um e outro, é que a obsessão termina. Ó, quer ver? No livro Voo das Gaivotas, da Patrícia, que é o quarto livro dela, o pai dela era um espírita, vamos dizer assim, um doutrinador. A mãe dela não. A mãe dela era conhecedora, tudo, mas não trabalhava. E aí, olha o trabalho do pai dela. Estava trabalhando no centro, aí chegou uma mulher negra e dentro da sala de passe, eles viram que assim, existia diversos obsessores. E um deles veio conversar com ele e falou assim, ó, você não vai me tirar. Aí ele falou assim, por que que eu falei assim, olha, mas deixa ela, que é a mesma conversa que a gente tenta tocar o coração. Ele falou assim, não, olha, eu vou dizer o que ela fez. Ela tinha sido um dos médicos na época de Hitler que tinha matado as pessoas, fazendo todas aquelas calamidades. Tá? E aí, esses espíritos que desencarnaram daquela forma não perdoaram. Foram para o plano espiritual, ficaram tudo juntinhos e ficaram tentando rastrear essa frequência. A frequência daquele espírito que tinha sido médico e tal. Aí, o que é o planejamento? Ó, o que é um tutor? Ó, ela vai encarnar em outra, não vai encarnar na Europa, vai para o Brasil, vai encarnar negra, vai encarnar mulher, porque eles tinham preconceito de mulher, então vai ser mais difícil deles conseguirem rastrear para que ela se desenvolva, né? Comece a sua caminhada de perdão e eles consigam se desligar e
aceitarem reencarnar para continuar a sua evolução. Deu para compreender como que age o plano espiritual? Eles não aceitaram perdão, eles rastrearam ela. Quando eles encontraram ela, eles começaram a fazer as atrocidades. Ela foi levada no centro espírita e o pai da Patrícia falou assim: ó, você fica uma semana comigo. Uma semana você vai me ouvir conversar com as pessoas, você vai ver meu dia a dia. O espírito aceitou. Ele ficava, mas ele ficava tentando induzir a esposa dele. Durante essa uma semana foi o tempo inteiro. Então era quando ela tinha crises, ela pensou no suicídio. Ele não, ele estava bem. Mas ela que não tinha tanto conhecimento, vamos dizer assim, a exemplificação sofria tudo isso. Aí depois de uma semana ele não mudou, ele continuou sendo a mesma coisa. Ele não perdeu a paciência, ele continuou sendo amoroso. O plano superior trabalhando ativamente, a Patrícia lá do outro lado. Até que esse irmão falou assim, tudo bem, eu vou deixar ela quieta. Eu vou embora, eu aceito recomeçar, eu aceito uma nova encarnação. Você me ajudou nisso. Porque eu tinha uma vingança e eu compreendi que não é por aí. Então, esses encostos, né, obsessores, vamos dizer, não adianta se tratar com raiva. Vai ter que ser com essa amorosidade, com esse despertar. Ah, o da moça. A moça já estava totalmente comprometida. Então, veio por um outro espírito que veio ensiná-lo para que ele conseguisse. Tá confuso? Eu queria entender, a mulher negra era a mulher era a mãe da Patrícia? Não. A mulher negra era um médico que tinha feito as atrocidades. Mas era uma assistida no centro. Era uma assistida no centro. Ah, tá. Ela estava encarnada, tá. Entendi. Entendeu? Então, como é que é, Silviane? É complexo esse negócio da obsessão da pessoa. Mas a pessoa não sabe, ela aceita ou ela está... Como assim? Quem não aceita? Ela foi procurar porque ela estava sendo prejudicada por aquele obsessor, Isso. é isso? Isso. Na verdade, assim como qualquer um que procura centro espírita quando não está bem, geralmente está ligado à obsessão. Ela foi procurar lá porque ela não estava bem, ela não estava falando, não foi lá porque tem obsessor XY, porque eu fui médico. Não, ela nem sabia. Ela nem sabia disso, né? Ela procurou porque ela não estava bem. E aí, nos trabalhos de desobsessão que eram realizados na casa, ficaram sabendo dessa história e aconteceu tudo o que a Valéria falou. Porque quando você começa a conversar com o espírito, ele vai contando para você o que o outro fez, né? Ele tem que se defender. Ela tomou conhecimento de tudo isso? Não. A gente não fala isso. A gente não fala isso pro assistido porque não vale a pena. O que vai ajudar a gente a saber todas as mazelas que a gente fez? Imagina você passando mal, não sei o que lá, e aí chega numa casa espírita para te ajudar, e você fala assim, olha, sabe o que está acontecendo? Você, na última encarnação, você foi nazista. Você matou um monte de gente. Você era branca. E você era preconceituosa contra a mulher e contra negro. E contra judeu. Então, tudo isso que está acontecendo é por tua culpa. Não vai ajudar a pessoa, né? A gente tem que, nesse momento, a gente tem que acolher para a pessoa, sentindo esse acolhimento, procurar novos caminhos, né? Se você faz isso, ela vai se sentir culpada, vai acirrar ainda mais a ligação dela com os obsessores, entendeu? Entendi. É por isso que tem vários tipos de tratamento. Quando você vai fazer entrevista, só pela entrevista o médium já sabe qual tipo, se é obsessão, se é uma coisa mais leve, se é... Por isso que tem esse negócio de tempo. A gente assim, nós fazemos grupo mediúnico. Então vem através do plano espiritual. Qual é o tratamento? Dentro da aliança a gente tem
P2, P1, CH, P3A e P3B. P1, P2, CH são passes, vamos dizer assim, não são passes simples, São passes magnéticos. são passes magnéticos. P3B e P3A são passes espirituais. Passes mediúnicos. Entendeu? Por Depois isso você que pode falar a diferença de um de outro. posso, depois das 6 horas, depois eu posso. O nosso tempo já deu. É interessante esse assunto. Nós paramos se os encostos, tá bom? Porque não ia dar para é melhor ficar. Vamos já conversar na São terça-feira. 6:01 já. Vamos conversar na terça-feira.